aquele Flamengo, talvez a equipa mais forte que eu trabalhei. O meu primeiro ano do Benfica também tinha uma equipa muito forte. 2008, 2009. Isso ainda em relação ao Mário Zagallo. Eu cheguei ao Benfica, um jogador, vocês todos conhecem, penso eu, que chama o Aimar, da seleção da Argentina. Pablo Aimar. Era um segundo avançado, não é? E eu tinha o Saviola como segundo avançado também. Tinha o Cardoso, o Taquara Cardoso, da seleção do Paraguai. Fomos buscar o Saviola ao Real Madrid. Mas quem jogava como segundo avançado era o Aimar. E o Aimar era um craque, foi dos melhores jogadores que eu tenho até hoje. E eu disse, eu tenho que arranjar uma posição para o Aimar. Não posso tirar do Itinho. Então eu jogava com o Cardoso como primeiro avançado, Saviola como segundo, depois jogava com um primeiro médio e agarrei no Aimar, pus-o a jogar como segundo volante. Primeiro volante e um segundo volante. E o Aimar praticamente era o terceiro jogador, mais o Saviola, que chegavam perto do Cardoso. Fazíamos gols de qualquer maneira, arrasávamos as equipas todas. Você teria alguém no time do Flamengo que fosse o Aimar nesse caso? Eu estou pensando num específico que está jogando no futebol da França agora, que passou a render demais com você, o Gerson. Diferentes. O Gerson... Não digo a mesma função, mas você teve que achar uma posição para ele. Para o Gerson? É assim, o Gerson, quando nós começámos, eu comecei a conhecê-lo melhor, não é? Porque ele não jogava muito onde estava, ele estava naquela altura no Roma, esteve na Fiorentina, foi para o Roma. E eu comecei a trabalhar com o Gerson e comecei a conhecer. E como eu tinha o Diego Ribas e o Arão, primeiro e segundo volante, eu comecei a pôr o Gerson como um médio numa ponta mais fechado. Eu gostava muito de jogar de dentro para fora, pela direita, e pronto, e as coisas foram surgindo, e depois a lesão do Diego também facilitou, puxei-o para dentro, e ele fez uma época estrondosa. Mas eu tenho visto agora os jogos do Marselha, não é o mesmo jogador. É outra que ele está atuando de outra maneira, né? Eu falei do Gerson, porque essa coisa, quando o jogador sabe que o técnico foi importante no momento da vida dele, para dar a ele a condição dele ter um grande brilho e o reconhecimento. As palavras dele agora, eu nunca achei que um jogador fosse dizer eu te amo. Que ele não esperava isso. Olha o recado que o Gerson mandou para você lá da França. Fala, mister, beleza? Passando aqui, na verdade, para te agradecer tudo que você fez por mim, por ter confiado no meu trabalho, por ter me devolvido a vontade de jogar futebol, ter me devolvido a alegria de estar dentro de campo. Te agradecer também por tudo que você fez por mim e pelo nosso Mengão também. Desejar boa sorte na sua sequência da sua carreira, para você e para toda a sua comissão, para a sua família. Um abraço, um beijo, e dizer que você foi muito importante na minha vida e sempre vai estar no meu coração. Um abraço, um beijo, e que a gente se veja o mais rápido possível. Tchau. Vale quase uma vida de trabalho, não vale? Esse concorda que é 50%. Vale quase uma vida de trabalho. Posso fazer uma pergunta aproveitando isso tudo? Você tinha jogadores que te amavam, uma torcida que te amava, você tinha um contrato renovado e você sempre diz assim, eu sou muito mais coração do que tudo. Por que você abriu mão disso tudo? A pergunta é, por que você foi embora? Mas o mundo mudou naquela altura, não mudou só para mim. Foi na altura da pandemia, né? Foi na altura da pandemia, eu ainda fui a Portugal, tive férias, voltei e a pandemia continuava, era tudo desconhecido, não é? Era tudo desconhecido, ninguém sabia muito bem o que era o Covid. E eu cheguei a ter momentos de sozinho em casa, o meu motorista, que era do Flamengo, ia-me comprar a comida e deixava-me a comida à porta, tocava a campainha e ia-se embora, e parecia que
parecia que eu era um leproso, não havia contacto, não é? E isto, muitos dias, eu a pensar, porque não havia pandemia só no Brasil, também havia na Europa e em Portugal, não é? Comecei a pensar nos meus filhos e disse, bom, eu lá posso-os ajudar mais que aqui, se houver algum problema. E foi isso. Foi principal. Foi pessoal mesmo. O principal problema de eu ter saído foi a pandemia, porque senão eu nunca tinha sido do Flamengo. Mas, Jorge, a impressão que a gente tinha aqui, muitos de nós, eu inclusive, achava que você. Eu queria só chamar a atenção, ele ter falado baixinho, a última frase que ele disse, eu nunca teria saído exatamente. do Flamengo. A impressão que a gente teve que nem você, como treinador de Flamengo, conseguiria reviver o que o Flamengo jogou em 2019. Foi tanta coisa boa, tudo deu muito certo, uma fase difícil de ser repetida. Em nenhum momento você pensou nisso? Ia ser difícil manter aquele... Eu ainda comecei a segunda época. Eu ainda fui campeão estadual. Da Supercopa e da Recopa. Da Supercopa, a Supercopa, a Recopa e o estadual. Sim. Dos 5 títulos, 3 foram no que você chama a segunda época. Isso foi o segundo contrato. Em 20 Isso já. foi na minha primeira passagem. Não, em 20 já. Já foi foi em no segundo 20? ano já. No segundo Depois ano do já são Mundial, 3 já. títulos. E tudo mudou. E quando a gente começa, portanto, quando parte para o recomeço da segunda época, eu sempre disse isto. O maior adversário do Flamengo neste próximo ano vai ser o Flamengo. Era o maior adversário. Eu dizia, o que é que eu queria dizer com isso? Queria dizer até que ponto eu e os meus jogadores conseguimos suportar esta pressão daquela grande qualidade de jogo e continuarmos a ganhar tudo e continuássemos com a ambição e com a humildade de querer fazer hegemonia, que era isso que eu queria fazer no Flamengo, porque foi o que eu fiz no Benfica, quando cheguei ao Benfica. O Benfica não era campeão há 11 anos. Quem ganhava quase tudo em tapas era o Futebol Clube do Porto. E com a minha chegada, isso acabou, não é? Eu fiquei 6 anos no Benfica, na minha primeira passagem. E portanto, a minha convicção e a minha perspectiva era exatamente dar continuidade àquele primeiro ano fantástico. Por isso é que eu dizia que a grande dificuldade ia ser o Flamengo. Respondendo à tua pergunta, se nós éramos capazes ou não de fazer a mesma coisa. Porque eu não punha os adversários como uma grande questão, punha a forma como a gente ia encarar o segundo ano com aquela humildade e com aquele sentimento de compromisso que todos os jogadores tinham. Mas primeiro pensavam na equipa, não pensavam neles. Isto é meio caminho andado para o treinador e para a equipa ter êxito. E se no segundo ano seria assim, se o êxito não poderia transformar alguns, porque nem todos conseguem saber ganhar, nem todos treinadores e jogadores. Ficar no topo, né? Chegar ao topo. Porque chegar ao topo, não direi que é o mais fácil, mas chegar e ficar lá é que é difícil, não é? E portanto eu não dei sequência a esse trajeto, mas se me perguntares a mim, eu estava convencido que íamos fazer a mesma coisa e estava-me atravessado aqui, não é? Na carreira toda que eu tive no Flamengo, a final do Campeonato do Mundo, aquela final que a gente perdeu para o Liverpool, depois do jogo... É um pacto no vestiário de voltar, né? Exatamente, depois do jogo, eu disse a eles, para onde a gente vai estar aqui e vamos ganhar. Mas, Jorge, em cima até disso, em cima dessa outra frase de que eu jamais teria saído do Flamengo se não houvesse o contexto da pandemia, solidão, que são absolutamente... Foi emocional. Absolutamente compreensível. A família está lá, você está solitário num quarto de hotel que não existe nada mais impessoal. Mas aí no início desse ano, dirigentes do Flamengo, o Marcos Braz e o Bruno Spindel, foram até Lisboa, conversaram com você. Ok, você estava com um contrato em vigência com o Benfica. Mas você em algum momento se sentiu disposto a dizer, vou voltar? Ou houve alguma coisa que você pensou e falou assim, ainda não é hora, ou nesse momento não dá? Explica um pouquinho como é que foi essa... Sim, quando o Spínola, o Bruno Spínola e o Marcos Braz foram a Portugal, foi
Foi... Janeiro? Foi em dezembro. Aliás, eles até assistiram a 2 jogos, a 2 clássicos. Eles passaram o Natal e o Réveillon lá. Do Benfica, Porto Benfica, os 2 jogos. Um para a Supercopa e outro para o Campeonato Nacional. Isso. E nessa altura eu já andava... Não é que os resultados do Benfica não tivessem compatíveis com o objetivo. Estávamos nos 8º de final da Champions, nós estávamos na Final Four da Taça da Liga. Quer dizer, nós estávamos a 3 pontos do primeiro, 4 pontos do primeiro, agora estão a 15 ou 12, não sei. Portanto, os objetivos desportivos estavam todos lá para nós podermos conquistar. Mas houve muita política, o presidente saiu, a política muito complicada, vocês aqui não acompanharam. Depois, aquele presidente também foi um pouquinho que me fez regressar, porque foi a pandemia e foi também ele ter aproveitado, convidou-me naquele momento e eu juntei as 2 coisas, não é? E depois eu senti que tu estás habituado a ter 70.000 a gritar pelo teu nome e não estava habituado a ganhar um jogo e ser vaiado, não é? Foi o caso, a gente jogou contra o Dinamo de Kiev, se ganhássemos aquele jogo, passávamos aos 8º de final da Champions, que o Benfica ao longo dos anos que já não tinha esta possibilidade. Fazia tempo que não chegava. E os adeptos, depois do jogo, não eram todos, mas alguns, vaiaram a equipa. E eu disse, o meu tempo aqui vai acabar. Me deixe tentar ser um pouco mais objetivo nisso. Porque as notícias chegam, como você disse, a gente não está lá para viver exatamente o momento. São várias as versões que aparecem. Primeiro, de que o Flamengo não teria feito assim tanto esforço para tê-lo convencido a vir. Mas também existe uma notícia que chegou de que, até por respeito à sua história com o Benfica, como tinha os jogos com o Porto, houve um vazamento da conversa e esse vazamento impedia a sequência dos negócios, porque você estava com um contrato com o Benfica. Então, nesse ponto, dentro dessa sua questão, o que te prendeu, o Flamengo desistiu facilmente? Não. O que te prendeu foi o seu compromisso com o Benfica e a coisa rapidamente acabou mudando. Eu tinha uma cláusula de rescisão no meu contrato muito alta. Ou seja, se eu quisesse sair do Flamengo, quem quisesse tinha que pagar 10 milhões de euros. A dinheiro? Do Flamengo, não, do Benfica. E, portanto, era uma cláusula que nem todos os times tinham capacidade para me poder tirar do Benfica. E todo este ambiente que eu acabei de contar, mais não é, o facto dos dirigentes do Flamengo terem ido a Portugal em todos os jornais, em todas as televisões, isso é o meu nome em Portugal e o Benfica é minuto a minuto em todas as televisões de Portugal, não é? Criou também um ambiente muito complicado para mim. Os adeptos do Benfica, querem ir para o Brasil, vai embora, é que estão aqui, eu comecei a ter um ambiente pesado, não é? Hostil. E eu disse, Marcos, eu neste momento eu não posso, mesmo que eu queira ser, eu não posso, não é? Vamos ver até quando é que eu posso sair do Benfica, mas neste momento eu não posso. Naquele momento, por mais vontade que você tivesse, não podia tomar uma atitude. Não podia, porque eu tinha que rescindir e se eu rescindisse o contrato... E o Benfica não estava disposto a abrir mão, né? E o Benfica não estava disposto a abrir mão. Aliás, quando eu saio, sou eu que